Fala, Boni. Positivismo é uma seita. É uma religião, Boni. É uma seita mesmo, é uma religião. Só que, você pega. Você olha para o Exército Brasileiro, está tudo amalgamado, misturado com o Exército. É terrível. A gente precisa resgatar, precisa mudar muito o Exército Brasileiro. Muito, 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 muito. Hoje, hoje o Exército Brasileiro, junto com a Marinha, também dá problema. Marinha, a Aeronáutica também. É parte do problema. Não é solução. Não é solução. Everton Miranda, 55. Obrigado, Everton. Eibe, sou oficial das Forças Armadas, sou testemunha do que você constatou. O topo da instituição se acham os donos da empresa. Cada um disputa com o outro quem vai assumir o comando para impor sua agenda. Altos salários e a tropa e o povo que se lasque. É uma instituição hoje na mão de gente, não todos, mas topo pavorosa. 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 Trata o soldado o subordinado como lixo. Lixo. O oficial tem que comer junto com o soldado. Exército bom, o sargento em exército bom, um sargento alto no exército, é muito mais importante. Falando aqui exército americano, Israel, exército para valer, aonde que vai para confronto e, né, a cobra fuma mesmo. O sargento, tem um status gigantesco. Gigantesco. Soldado, nossa, para. Uma tragédia. Obrigado, Everton. Tragédia, cara. O Exército Brasileiro a gente precisa refundar, com base no Exército de Caxias. A gente precisa falar, ó, tem um pecado original aqui no Exército Brasileiro. Ele participou de um grande estupro à nação brasileira e nunca pediu desculpas. Até hoje eles comemoram o estupro que foi o golpe da República. A gente tem que pegar o cavalo baio e dar o cavalo baio, proibir, fechar clubes. Não, a gente paga dos nossos impostos um monte de teta, de clube de hipismo e não sei o que lá. É inacreditável. Rafael Bruno, 27,90. Obrigado, Rafa. Vai tudo pro farol, hein? Ei, Bi, você acha interessante comprar moeda chinesa? É renminbi, tá? Yuan é dinheiro. Como forma de investimento, muito difícil, Rafa, porque ela não é 100% conversível e não vai te pagar juros. Você vai ficar na mão, ela não é conversível. Você comprou, não é. Eu tenho um papel moeda. Já fui para a China, tem um papelzinho moeda ali, é um troco. Eu não teria dinheiro chinês, não é conversível, não é amistoso. Você tem que manter seu dinheiro investido num país que, em tese, não tunga investidor. Não vai chegar e falar, tudo que você tem acabou, não é mais teu. Na China, cara, você tem 1 milhão de renminbis, né, sei lá, $200 mil, pouco menos. Fala assim, eu quero, não pode, sua pontuação, você tem uma pontuação de como você se comporta. Então você tem o dinheiro, mas você não pode usar o dinheiro que você tem porque você não tem a pontuação necessária para fazer as coisas, cara. Cai fora. Não presta isso. Não é bom, tá? Pega uma proxy, vai para uma moeda proxy. Pode ser renminbi. Pega uma cesta, você tem que ser um investidor grande. Eu não faria isso, bicho. Para você investir, você tem que ter um diferencial. O que eu sei mais do que a maioria das pessoas para eu investir nesse papel? O que eu sei mais? Se eu não sei mais, eu não vou investir. Eu ia falar para você fazer uma proxy. Vou falar que fazer uma proxy Tem o meu anjo da guarda que está falando para falar que se não fosse a reforma da Previdência, não ia ter grana para fazer o auxílio emergencial. Enquanto eu estava aqui no Banco Mundial, eu lutei para sair o auxílio emergencial. 1/3 veio do Banco Mundial, ninguém fala isso. 1/3 do auxílio emergencial veio do Banco Mundial com a minha assinatura. Eu estava lá na briga. Então, enfim. Mas voltando, assim, você tem que estar familiarizado. Se você mora na China, beleza. Você conhece mais o país vai valorizar. A moeda chinesa, ela tende a se valorizar, né? Ela tende a se valorizar, mas eu não colocaria meu dinheiro aí, não, cara.
Aí fala assim, pô, então fazer um pool, pegar o bar da Tailândia, o won coreano, fazer um pool dessas moedas. Não, não, o máximo que eu faria é pegar um pool de moedas de commodity, tradar. Não, não gosto, cara, fico incomodado. Pega aqui o real agora, o real vai valorizar, espera cair para 4,70, compra o dólar. Você tem aí 6% para ganhar em real. Com juro ainda. China, tudo enrolado, cara. Não paga juro, não é conversível, não é fácil. Próximo. Obrigado, meu. Bruno, R$ 5,50. Ei, Bill, leia o livro Gênesis, The Genesis 6 Conspiracy, How Secret Societies and the Descendants of Giants in Genesis 6 Plan to Enslave Humankind. Bruno, eu não conheço esse livro. Eu vou dar uma olhada nele, né? Não vou falar, vou ler, vou dar uma olhada nesse livro. Eu vou dar uma olhada nesse livro. Se for interessante, óbvio. Deve ter audiobook. Hoje em dia é mais audiobook. Eu estou escutando os livros. E eu, do modo geral, já errei muito, muito. Eu sou cético para sociedades secretas. Não, não me atrai. Nunca fui maçom. Nunca. Tem um monte de sociedades secretas, grupos secretos. Eu geralmente não gosto de nenhum lugar fechado, entendeu? Se olhar minha casa aqui, é tudo aberto, tem pouca gaveta. Eu falo para Dani, tudo aqui em casa é em cima da mesa, sem gavetas fechadas. Para mim, a verdade é o melhor caminho. Então, eu não sou fã de sociedade secreta, tenho os meus 2 pés atrás com esse tipo de coisa. Já fui escoteiro, não é uma sociedade secreta, qualquer um pode ser. Obrigado, meu. Vou ver o livro. Diana Seckler, 22. Obrigado, Diana. Está sempre aí também. Boa noite, Abraão. Obrigada pela live e pela oportunidade de trocar informações. Você cogita escrever algum livro sobre sua experiência no governo federal e ideias sistematizadas sobre conservadorismo? Diana, olha, eu faço tudo quando eu tenho vontade. Assim, graças a Deus, né? Hoje em dia, né? Eu já fiz muita coisa que eu não tinha vontade. Quando a gente está vendendo almoço para comprar janta, não dá. Mas hoje em dia, graças a Deus, há um bom tempo, eu só faço as coisas que eu acredito e que eu estou com vontade de fazer. Então, por exemplo, nessa fase da minha vida, eu estou com vontade de fazer o Weintraub sem filtro. Isso eu estou fazendo com vontade. Você vê que eu estou preparando, estou elaborando. O Elvis também prepara, elabora. A gente está fazendo um trabalhinho bem. Não é que chega aqui e fica falando um monte de minhoca. Fala minhoca também, mas né, a gente pelo menos é uma minhoca bem trabalhada. Para pensar. E eu faço isso com realmente, que é a melhor coisa, quando você faz um trabalho, quando você faz um produto com dedicação, carinho, com vontade, de boa vontade. Hoje eu não tenho vontade de escrever um livro. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado, está à disposição, está em inglês a minha dissertação de mestrado. Escrevi alguns papers. Hoje não me atrai. Não me atrai. Eu prefiro ir fazendo meu depoimento. Isso é um audiobook, isso é um diário. Eu tenho feito um diário com vocês. O Weintraub Sem Filtro é um diário. Se você transcrever um livro. Vamos lá? Obrigado, Diana. Vai para o farol. De novo, Diana. Obrigado. R$ 11. Vai para o farol. Abraham, li o Holodomor, o Holocausto Esquecido. As pessoas, em geral, não têm noção do que seja comunismo, assim como a Igreja Católica sendo implodida por dentro. Então, Diana, eu já não vai entrar sem filtro. Eu falei do Holodomor, falei de um filme muito bom do Holodomor para as pessoas verem o que aconteceu. As pessoas não têm dimensão mesmo. Esse papo que comunista come criancinha, vem em parte, não tudo, tem algumas. Na época, eles comiam os filhos, de tanta fome que deu, a ponto do governo soviético, comunista, imprimir cartazes e falar: é proibido comer, matar e comer os filhos, é feio, é errado, não pode. Uma fome maluca que deu, maluca. Tem um filme fantástico sobre isso, vale a pena ver. Eu esqueci o nome agora, de cabeça. Mas hoje em dia, com a internet, só procurar filmes ou Holodomor, é sobre um jornalista americano que vai para a União Soviética, esquerdista, não era americano, era inglês. O jornalista inglês, ele vai para a União Soviética, ele era comunistinho, esquerdinho, vê aquilo lá, não acredita.
vê a depravação, a maldade, o mal. É o demônio, né? É o demônio. É o demônio. Obrigado, Diana. R. Gomes Informática. De novo aí, obrigado, R. Gomes Informática. Está sempre aí. Geradores de ozônio. Jesus imaginário foi criado nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Incrível as pessoas se intitularem cristãos e não saberem disso, que Jesus imaginário foi criado para dar um herói ao povo. Você criou toda a simbologia, a liturgia, né? O cristianismo, quando surge, enfim, isso daqui seria uma live para a gente ficar discutindo horas sobre isso, e tem que ter muito cuidado na hora de discutir esse tópico, para não ofender desnecessariamente. Eu realmente me preocupo muito mais com o que está dentro, a essência, do que com a aparência, a liturgia. Eu realmente acredito que é legal, a liturgia é legal, é bacana a liturgia, tem liturgia. O ser humano faz a liturgia porque a liturgia dá conforto e segurança, senão não faria. Essa liturgia, beleza, eu participo do grupo, nós todos, o grupo precisa ter um sentimento de grupo, esse sentimento de grupo. Poucas pessoas topam se isolar e falar, vem, vamos lutar contra todo mundo. Quem está aqui tem um pouco disso, né? Minha preocupação é verdade, não interessa se o resto está falando que é mentira. Enquanto não me provar que é mentira, eu vou defender a verdade. Mas eu me preocupo muito mais com a essência, né? Eu sempre procurei para ver o valor intrínseco dos ativos financeiros, que de fato vale essa moeda, essa empresa, essa ação, esse indivíduo, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. O Bolsonaro foi um dos poucos que me enganaram na vida. Pouca gente me enganou como ele, pouca gente como ele. Comprei como um cara sério e honesto, meu, putz, vamos lá. Obrigado, meu. Valdair Greco, R$ 11. Obrigado. Na China temos a dinastia Han. No Brasil temos a dinastia Sapo. Na dinastia a continuação aí, ó, é 2. O objetivo dos Hans é dominar o Sapo. Obrigado, Valdair. Obrigado, meu. Abração, cara. Fica com Deus aí, meu. Isso aí, esse é o espírito. Essa é muito boa. R. Gomes. Informática, obrigado, 550. É tudo orquestrado em duas frentes, dividir e conquistar. Ordem através do caos orquestrado. Problema, reação, solução. Então, eu acho que por que a gente incomodou tanto essa turma? Não conseguiram comprar a gente, capacidade de analisar, ver e executar, né? Eles ficaram com muito medo da gente, então precisava destruir. Teve muito dedo de general nessa parada aí. Cada vez mais eu acho que teve dedo de general. Centrão participou muito. A gente ocupou o espaço deles, né? Imagina, se tivesse 1 milhão de votos, 4 deputados, o estrago que a gente não ia fazer. Tivesse 3, 4 deputados nossos hoje no Congresso, nós aqui, eu aqui dos Estados Unidos, o Arthur aí, meu, a gente, dois, com uma rede subterrânea de contato, a gente consegue antecipar atentado de narco-estado do jeito que a gente falou. Imagina se a gente tivesse 3 deputados, cara. Eu, Arthur e mais um, 3 deputados, o estrago que a gente ia fazer. Governador do estado de São Paulo, nossa. Senador, não deu. Tinha um Bolsonaro no meio do caminho. Bolsonaro no meio do caminho tinha. Vamos lá. Obrigado, meu. Bruno Bergren, R$ 11. Obrigada. Eibe, falando de mercado, qual a sua opinião sobre, ao invés de comprar uma casa, a P pegar esse valor e investir em fundos imobiliários e pagar o aluguel da casa com os rendimentos dos filhos? Acho péssimo. Acho uma droga de ideia. Por quê? Se você não tem a casa, o que vai acontecer? O fundo imobiliário tem risco. Pode ser roubado, pode ter um gestor pilantra, pode um zilhão de coisas erradas pode acontecer. Pode comprar imóveis onde está fora do seu domínio. A casa está lá, se você não comprar num lugar que vai invadir, a casa está morando, está lá, é difícil de tomar a casa, o bem de família, difícil de tomar o bem de família. É a casa que você precisa para você. Tem muita gente que tem esse raciocínio, em vez de eu comprar minha casa, eu vou aplicar o dinheiro e viver do... Meu, primeira coisa, tudo que é mais seguro tem rendimento mais baixo. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno.
Então, se eu tenho a necessidade de ter um telhado na minha cabeça. Eu preciso zerar esse risco. A chance de acontecer alguma coisa com a casa que eu moro é menor do que um fundo ser roubado, quebrar, haver uma crise, o cara, sei lá. Então, veja, o que você vai render na casa não é o que. Pode ser menos que vai render no fundo, de saída. E às vezes não acontece isso. Ao longo do tempo, o fundo dá. Qualquer fundo de investimento, em algum momento, passa por um período difícil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que é importante, Bruno, eu não estou falando para pegar todo o seu dinheiro e comprar uma mansão. Né? Compre uma casa que é o suficiente para você morar, com conforto. Não muito, mas com algum conforto. E dê um dinheiro guardado para um dia de chuva. Esse dinheiro guardado para um dia de chuva, aí você pode aplicar em fundo imobiliário, renda fixa. Eu, de novo, volto a te falar. No Brasil, eu manteria o meu dinheiro aplicado, eu mantenho o meu dinheiro aplicado, que está no Brasil, em títulos de empresas sólidas, indexados, atrelados à inflação. O que eu estou fazendo hoje. Já fiz muita coisa diferente ao longo da minha vida. Nesse momento é isso. Esperando o câmbio cair, talvez a inflação ceder, o juro cair, e aí eu vendo esse papel. Troco por dólar e acabou. É isso que eu estou. E por quê? Porque o Brasil está entre Lula e Bolsonaro. Porque eu acabei de fazer toda essa live. Depois de toda essa live, se você me apontar um fio de esperança, aí pode ser que eu compre bolsa, imóveis, aí pode ser. Hoje eu tenho ativos no Brasil, financeiros, aplicados, como eu falei, e tenho também minha casa, que estava lá, que o corretor de um ministro do STF foi lá tentar comprar sem estar à venda. A casa é muito boa, de fato. Está lá. Não pretendo vender, espero. Vou blindar. Vai ser difícil de me tirar. Tenho outras coisinhas aí. Como são imóveis que deram trabalho, são muito bem localizados, bons e tal, eu não vou vender, mas tá respondido, não é, Brunão? Entendeu? Não é para pegar todo o dinheiro e enfiar na casa, porque sempre tem um dia de chuva. E quando chove, você tem que ter guarda-chuva. Isso é a hora que chover, para você não entrar em dívida, tomar em tua casa, ter que vender um rim, qualquer bobagem dessa, você precisa ter um dinheirinho guardado. Então, pega uma parte do dinheiro, compra a tua casa e vai morar com a tua família na casa. Não é luxo, não é tudo. E o resto você aplica. Aí pode aplicar uma parte do fundo imobiliário, é só para você matar a vontade. Mas compra também esse papel indexado. Não, estou falando o que eu faço, não estou falando para você fazer nada. Tá? Eu não posso dar recomendação de investimento. Beleza? Mateus, R$ 5,50. Bitcoin é uma opção confiável de investimento? Rapaz, eu não me sinto à vontade ainda. Eu estou querendo comprar Bitcoin. Eu estou querendo comprar Bitcoin. Para começar a aprender, tá? Para começar a aprender. Não colocaria muito dinheiro em Bitcoin. Eu finalmente entendi o valor de Bitcoin, que é uma forma de você. Eu estou no Brasil, fecha. Eu estou na Argentina, fecha o câmbio da Argentina. Estou no Brasil, fecha o câmbio do Brasil. Não pode me mandar dólar para fora. Eu mando Bitcoin. Eu compro Bitcoin. Então tem um valor intrínseco. É uma forma de você. Qual o problema do Bitcoin? Como você escapa do governo, todos os governos, não todos, mas muitos governos estão querendo acabar com o Bitcoin. Estão de olho para destruir, dificultar a vida de quem faz Bitcoin, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho. A minha agenda está meio puxada, eu tenho que admitir. Eu estou ainda reformando, vendo burocracia. Eu mudei para um outro país, cara. Estou começando do zero aqui fora. Tá? Então, eu ainda não vi, mas é uma das várias coisas que eu estou na minha agenda para ver. Não é uma prioridade zero, né? É uma coisa que eu vou até escrever de novo aqui, investir em Bitcoin. Estou para fazer isso. Everton Miranda, 5,50. Pergunte para os sargentos, cabos e soldados qual o salário deles para ouvir muita humilhação do alto comando. É isso aí, meu. Aqui, bicho, ó, qualquer exército. Vamos lá. Em termos percentuais, porque Israel tem que pegar um país que tem muito combate, muita morte, né? Em termos percentuais, no exército de Israel, qual é a patente mais perigosa? Isso é, 100 vão para a guerra e 10 morrem, 10% morre, 7% soldado, sargento, tenente, qual é a patente mais perigosa, que mais morre, que é mais perigoso você ser? Chuta aí, Elvis. Cabo. Coronel. Coronel está na linha de frente, levando bala junto com o soldado.
Em termos percentuais, é o que mais morre, coronel. Então, assim, cara, meu, o coronel come junto com o soldado, cara, meu, é vizinho, meu, todo mundo é brasileiro, pô. O exército brasileiro é o que o Dom Pedro I está lá no hino da independência, cara. São os nossos braços e os nossos peitos. A hora que a cobra fumar, são as nossas famílias que vão lutar, e é o que o Bolsonaro falou. Vocês vão na frente, nós militares vamos depois. Então a gente precisa mudar o exército. Não é mais assim. Acabou. Vocês erraram. Vocês não nos representam. Vocês não são nada. O soldado, o sargento... o sargento vale mais do que o tenente. O sargento vale mais que o capitão. A decisão final, porque é uma ordem de comando, a estratégia, a mudança, tal, é o capitão. Onde tá, mas no processo de implementar, na hora, na linha de frente, é o sargento, cara. É o sargento que manda. Pô. Enfim, olha, eu não conhecia o Exército Brasileiro, eu tinha uma imagem errada. Eu ainda não conheço a fundo, mas do que eu vi do topo, eu encontrei generais muito corretos, mas do que eu vi do topo, é para vomitar. É para vomitar. É um pecado, porque não é o Brasil, aquilo lá não é o Brasil. Não é as instituições do Brasil não refletem o povo brasileiro que eu acho que é. Né? Eu acho que o povo brasileiro, de repente, eu sou como o Abraão da Bíblia, falando, não, mas Sodoma e Gomorra tem muita gente boa lá. Deus, pelo amor de Deus, não destrói Sodoma e Gomorra. Deve ter um monte de gente boa em Sodoma e Gomorra. Se tiver... Afinal, só tinha Ló, meu. De repente, você está no país errado. Meu. Não sei o que Deus vai reserva para mim. Vamos lá. Próximo, obrigado, Everton. Matheus, já falei, 5,50, obrigado, vai pro Farol. Marcelo Rodrigues, R$15. Seu trabalho é excelente, vai demorar, mas vai dar certo. Rapaz, eu não estou esperando o resultado a não ser a minha redenção e fazer o que eu sempre fiz na minha vida. É isso. Tentar fazer o certo. Vamos lá? Não espero retorno. Felipe Lutz, 5,50. Feliz Páscoa para você também, querido. Muito obrigado. Feliz Páscoa. Grande abraço, fica com Deus. Você e sua família. Venktube, pô, louco, 5,10. Venktube parece Weintraub, né? Mas tudo bem. Obrigado, Venktube. 5,10. Luiz Felipe Gil Dugli, R$100. Obrigado, viu, Luiz Felipe? Muito, muito gentil, muito obrigado. Vai lá pro Farol. Abraão, uma feliz Páscoa. Que o Farol da Liberdade faça um bom proveito. Obrigado por mais essa live esclarecedora. Que o Weintraub sem filtro dure décadas. Forte abraço. Luiz Felipe, Guidugli, eu acho que não vai durar décadas, tá? Eu geralmente não faço esse tipo de coisa por décadas. Se der certo, o Elvis vai assumir em algum momento, vai ter outras pessoas e a gente vai incorporar e o movimento vai crescer, tá? Se der errado, deu errado. E aí você vai ter aí gravado no YouTube, né? Pelo menos você foi alertado aí, cai fora do Brasil enquanto é tempo. Começa a pensar. Começa a pensar. Talvez dê certo, talvez o Brasil resolva inflexionar. Hoje eu não consigo ver caminho. Você acabou de escutar um trecho do Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, o programa inteiro está lá no meu canal no YouTube. Se você curtiu essa abordagem, você pode participar da próxima live, toda sexta-feira às 19 horas. Eu respondo a perguntas bem educadas e as mal educadas eu cobro. O dinheiro vai para o Farol da Liberdade, eu não pego para mim, porque eu não sou nem ladrão de joia, nem mendigo da internet. Um abraço.